Eu, como eu não sabia se a gente ia ter a visita ou não, né, eu acabei pegando um tema bom, mas obviamente não tão, vou dizer doutrinário, né, mas de repente algo um pouco mais profundo de comunhão, assim, como o tema do jejum que a gente falou daquela vez, né? Então, eu peguei algo um pouquinho mais, não vou dizer suave, porque a palavra de Deus é boa para justamente para instruir, para corrigir, né, em todos os momentos. Então, eu tenho nas minhas anotações, eu tenho a Bíblia aqui, a parte de trás, ela tem as minhas anotações, e tem uma aqui que eu achei, eu falei, acho que eu vou falar sobre isso daqui, sobre as 10 vezes que o povo de Israel tentou a Deus. E eu quero que a gente pegue aí, por gentileza, se alguém puder ler, Números 14. Vamos lá em Números 14. No verso 22. Números 14, verso 22. O que diz ali? E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Pode ler. Vamos fazer o seguinte, até para dar um pouquinho de contexto, me perdoa, tá? Se lê do 20 até o 23. Ok. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedecerão à minha voz. Não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Muito bem. Então, o povo se revoltou mais uma vez, e Deus falou, e Moisés, mais uma vez, querendo trabalhar como intercessor. E Deus falou o seguinte, tá bom, os teus pecados eu perdoo, mas o do povo não. Primeira coisa muito estranha da gente entender, né? Deus falou que ele não ia perdoar o pecado, não. Segundo ponto importante que eu acho para a gente frisar aqui. Ele contou quantas vezes o povo, me perdoe o termo chulo, né, encheu as paciências de Deus, pecou contra Deus. Ele contou. Se a gente para pensar um pouquinho, isso parece um pouco contraditório, né? Imagina, Deus chegar e falar para ele, olha, meu, eu já te perdoei 137 vezes. Tipo, você está contando? Tô. Né? Parece um pouco estranho a gente essa parte, mas Deus ele falou, esse pessoal, essa galera aí, eles me desobedeceram, eles me tentaram. Obviamente aqui né, ninguém pode tentar a Deus, né? Mas o verbo aqui é desafiar. Eles me desafiaram, né? Quando uma criança, por exemplo, você manda ela fazer A, ela fica olhando para sua cara e não quer fazer, ela faz B, ela está te desafiando, ela está te tentando, ela está testando você. E ele falou assim, ó, por 10 vezes eles me testaram e não me obedeceram a minha voz. E aí ele já deu a sentença, e por causa disso, nenhum deles vai vir à Terra Prometida. Veja bem que não disse que nenhum deles, que todos eles iriam para o inferno. Ele, ele disse que eles não veriam a Terra Prometida. Ok? Assim como no fim foi Moisés também. Moisés ele chegou a ver, mas ele não entrou. Esses aqui, né, diz que eles nem veriam. E aí entra um ponto importante, né? Caramba,
O que será que esse povo fez? O que será que esse povo fez que deixou Deus tão zangado a ponto de tirarem deles a promessa de entrarem na terra prometida, né? E aí eu fui pesquisar e eu tenho aqui as anotações das 10 vezes em que o povo tentou a Deus, tá? E a gente vai ler aqui todas essas vezes. E a primeira vez que eles tentaram a Deus está em Êxodo 14, de 11 a 14, tá? Êxodo 14, de 11 a 14. Então, Dani ou Anderson, vocês podem ler para a gente aí, Êxodo 14, 11 a 14? Sim, peraí. Tá. O próximo, quem quiser pegar aí, de repente, não sei se a Raquel quer pegar o próximo, aí já pega aí Êxodo 15, 23 a 26, e o Cleiton aí, já, com a esposa, já pode pegar o Êxodo 16. A gente, teoricamente, a gente vai só dar uma pincelada, porque ele é grande, é do 1 ao 36, 16 do 1 ao 36, tá? Mas a gente... Oi? Tá. Então, vamos começar aqui com Êxodo 14, de 11 a 14. Vamos lá. Primeira vez que o povo tentou a Deus. 14, 11. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Olha só que coisa interessante, né? Eles... É uma situação um pouco... Quem olha fala assim, nossa, mas que absurdo, né? Mas isso não é tão longe assim do que acontece com a gente. Quantas vezes a gente fica olhando para trás e fala assim, ai, porque lá era melhor. Sempre o passado é melhor, sempre aquilo é melhor, né? Toda vez não, porque lá, inclusive, né, se você for mais para frente, né, você vai ver, porque lá eu tinha isso, porque lá eu tinha aquilo, agora eu não tenho. E essa foi a primeira vez, eles foram incrédulos, eles reclamaram, eles falaram não, 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 eles murmuraram contra Deus, eles falaram assim, eu não quero, me deixa aqui, pô, mas você é um escravo, você está apanhando, mas eu quero ficar aqui, é melhor do que andar nesse deserto seco, com nada aqui em volta e tudo mais, né? Então, essa é a primeira murmuração, primeira que foi a incredulidade, primeira vez que o povo tentou a Deus. Vamos falar da segunda vez que eles tentaram a Deus? Está em Êxodo 15, 23 a 26. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, aí, mais uma vez, eles o quê? Reclamaram porque eles chegaram e quando eles foram tomar a água era horrível. Era ruim de se tomar, né?
Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, você está andando um bom tempo no deserto, a água vai acabando, você tinha velhos, você tinha crianças, você tinha bois, vacas, gado, ovelha, e a água está acabando, e a água está acabando, né? Eles tinham já visto todo o poder de Deus, né? Mas eles chegaram no lugar, acamparam, procuraram a água, acharam lá um lugar. Quando chegaram, ótimo, que bom, tem água aqui. Quando chegaram, todo mundo já cansado. Quando foi tomar água, a água era amarga, era azeda, era para tomar horrível. E aí eles foram lá e murmuraram. Qual que é o ponto aqui? Eles reclamaram para Moisés, né, mais uma vez, de que, olha, você trouxe aqui a gente de novo. Olha que lugar horrível, não dá nem para tomar essa água, que coisa ruim. Eles não confiaram de que Deus poderia transformar aquela água em água boa. Eles simplesmente chegaram para Moisés e reclamaram de que aquilo não estava bom. Na nossa concepção, a gente fala assim, mas também, né, eles estavam cansados, não sei o quê. A gente começa a racionalizar, né? Criança, imagina, você tem uma criança de colo que está pedindo água, você fala, filho, não tem água. Aí quando vocês chegam no lugar que você vai lá, fica na fila. Quando você consegue chegar lá para pegar, você pega aquela água amarga, né? Mas o ponto aqui é o quê? Eles não confiaram de que Deus poderia providenciar, eles simplesmente começaram a reclamar, blasfemar e tudo mais. Então essa foi a segunda murmuração de que eles fizeram e que testaram a Deus. A terceira murmuração aqui que a gente vai ver está em Êxodo 16, de 1 a 36. Fala sobre o maná. Obviamente, a gente não vai ler do 1 ao 36, mas eu gostaria que a gente lesse inicialmente do 1 até o 4, primeiro. Estava com o microfone mutado aqui. Agora vai dar certo. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos fareis chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Muito bem. Agora lê para mim o verso 8. E disseram mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Muito bem. Lê para mim o verso 11 e o verso 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha só, né? Até o fim, até o verso 36, vai seguindo aqui, falando. Inclusive, Deus mandou tanta carne para eles que Deus... Cara, eu fico imaginando, Deus estava tão bravo com o povo que ele falou assim, vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Vocês querem carne? Então tá bom. Vocês vão... Inclusive, em algumas traduções, ele diz assim, vocês vão se entufar de carne até sair pelo nariz, então. Já que vocês querem carne, é isso aí, né? E Deus mandou o pão, a carne, eles comeram, mas eles estavam reclamando. Ah, você viu? Olha no começo. Ah, você trouxe a gente aqui para morrer, né? Que absurdo, a gente vai aqui para morrer.
Era esse o seu plano, né? Mais uma murmuração. E o Moisés falou assim: pessoal, vocês não estão murmurando contra mim. Eu também estou aqui junto com vocês, eu estou no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar que vocês. Não é que eu estou, tipo, dando ordens lá do meu palácio e falando, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Eu estou aqui. Você não está murmurando contra mim, você está murmurando contra Deus, porque Deus está me guiando. Então, você acha que você está reclamando com quem? Né? Então, eles reclamaram que não tinha comida, reclamaram que não tinha carne. Né? E eles falavam, porque na terra do Egito eu tinha panelas de carne. Né? A que ponto é verdade ou não sei, mas quando bate aquela saudade, tudo é superlativo, né? Eu lembro que quando a minha avó era viva, ela sempre falava que tudo na Bahia era melhor. Não, porque lá na Bahia é tudo melhor, melhor. Não, que não tinha isso aqui na Bahia, essa coisa na Bahia. Eu falava, vó, por que tu não pega suas trouxas e volta para a Bahia? Eu era um adolescente meio revoltado, assim, né? Enfim, mas é a tendência do ser humano de o quê? Valorizar aquilo que passou, porque as dores que ele tinha, ele não sente mais, né? E ele superlativa as dores que estão acontecendo agora. E esse foi um outro momento. Próximo momento aí, Êxodo 17, de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Eu queria que o Anderson, se o Anderson, ele pode ler para a gente? Assim, não que eu não queira, Dani, que você fale também, mas eu queria que ele participasse, eu gosto desse rapaz. A Dani não quer mais ler. Ah, é? Ué? Tá. Êxodo 17, de 1 a 7. 17, de 1 a 7. O próximo, deixa eu pegar aqui, vai ser Êxodo 32. Obviamente, a gente não vai ler ele inteiro, tá? Mas, Raquel, você pode pegar aí, por favor, Êxodo 32, que aí eu vou dizendo os versículos. E depois, the Lord. Pega aí pra gente Levíticos 10, de 1 a 7. Tá? Levíticos 10, de 1 a 7. Então, Êxodo 17, de 1 a 7, Êxodo 32 e Levíticos 10, de 1 a 7, tá bom? A Charlie quer ler aqui, ó. Olha só, que coisa. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, Êxodo 17, de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Eu quero só lembrar que este versículo 17, ele vem logo após o versículo 16. Então, quando eles chegaram em Elim, eles reclamaram porque não tinha carne. Quando eles saíram de Elim, estavam ainda no outro caminho, só que na próxima parada, eles reclamaram que não tinha água. Eles falaram as mesmas coisas. Então Deus tirou a gente para morrer. Vamos morrer de novo.
murmurando. E Moisés falou, galera, vocês não estão... Olha só, segunda vez que Moisés fala, pessoal, vocês não estão reclamando comigo, vocês estão reclamando contra Deus, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês não estão murmurando contra mim, né? Vocês estão murmurando contra Deus. Então, mais uma vez, eles reclamaram, né? Murmuraram que eles não tinham água. Vamos lá, então, agora para o Êxodo 32. Êxodo 32. Lê para mim aí do versículo 1 até o versículo 4. Tem que tirar do mudo aí, senão... Não, peraí que meu celular travou. Ele não quer entrar, peraí. Êxodo 32. Ixi, ele não entra. Eu tô na Bíblia online. Ixi, travou. Deixa eu abrir de novo o aplicativo, peraí. Rapidinho. Bíblia, Êxodo 32. Desculpa, qual verso? De 1 a 4, por favor. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Lê para mim agora, por favor, o verso 9 até o verso 12. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Então, olha só. Eles reclamaram agora o quê? Moisés sumiu. A gente não sabe quem é agora o nosso líder. Esse Deus aí que vocês falam que tirou a gente do Egito, também não temos ideia do que aconteceu. Então, vamos fazer aqueles deuses que a gente tem em comum, que a gente sabe fazer e tudo mais. Então, mais uma vez, agora eles fizeram o quê? Eles reclamaram de que o líder deles tinha ido embora, que eles tinham sido largados, esquecidos, deixados, né, como um chinelo velho, e que agora eles tinham que fazer um Deus para eles, porque o Deus tinha abandonado eles, o Moisés tinha abandonado eles. E mais uma vez, então, eles foram lá e reclamaram sobre a providência divina. Então, aqui a gente tem o quê? A idolatria, né? Eles tentaram a Deus com a murmuração e com a idolatria, não somente com a murmuração, mas também adicionou a idolatria aqui. Próximo item aí que a gente tem é irreverência. Levíticos 10, de 1 a 7. Levíticos 10, de 1 a 7. Vamos ver ali. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes:
Chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Olha só, então Deus tinha dado explícitas recomendações de como deveria ser o fogo aceso. Não deveria vir de outro lugar, tinha que ser feito por pessoas corretas, tinha que ter uma forma correta. E eles foram lá, do jeito deles, falaram assim, fogo é fogo, vamos lá, vamos acender, contanto que não fique apagado, a gente vai dar um jeito aqui. E deu um problemão para eles, né? Desceu o fogo do céu, queimou eles vivos, e Moisés falou para Arão, você não pode chorar, não. Não pode se lamentar, não. Você pode ficar triste por causa do fogo que aconteceu, a forma que aconteceu, mas não vai poder bereavement, como é que enlutar-se, porque eles fizeram o que já sabia que não deveria ser feito. Então, a irreverência, né, é importante isso, cara, é muito importante isso. Deus, ele aceita qualquer coisa? Não, ele não aceita qualquer coisa. E isso é um problema sério que nós temos. A gente pega, né, ainda mais nós que somos pais, pega um menino, pega uma menina e fala assim, vai lá cantar. A criança nunca cantou, não sabe o que é, nunca fez nada, e ela começa lá a murmurar, e né, não sabe acompanhar, tá tudo errado, e o pessoal tira foto e acha bonitinho, posta na internet. Deus não quer isso, não. Deus não quer isso, não. Se você vai se apresentar, se você vai fazer alguma coisa para a igreja, se você vai fazer algum trabalho na casa do Senhor, tu trate de se preparar, trate de estudar, trate de se consagrar, trate de fazer aquilo que Deus pediu que fosse feito da melhor forma possível. Não é para fazer de qualquer jeito. Temos, infelizmente, algumas pessoas têm uma mania de falar assim, não, vamos fazer o que dá. Não é para fazer o que dá. Se for para fazer o que dá, não faça. Ou você acha que Deus não tem capacidade de fazer algo melhor? Tanto é que quando Deus foi pedir para construir o santuário dele, ele não pediu, me traz 2 Zé Ruela qualquer aí, que eu vou dar um jeito, eles vão dar o poder para eles, e eles vão ser hábeis no... Não, ele falou assim, quero aqueles 2 ali, a Oliabe e o outro, que eu esqueci o nome lá agora. Ele falou, esse daí. Por quê? Porque esses caras são bons. Eles já são especialistas, e eu quero que esses sejam as pessoas que vão fazer o meu trabalho. Mas Deus não está dizendo, a Bíblia não diz que Deus capacita os escolhidos? Sim, capacita os escolhidos, mas isso não quer dizer que, então, vamos ser todos Zé Ruelas. Vamos ser todo largado, tudo de qualquer jeito, tudo não sei o quê, porque Deus vai capacitar mesmo. Não. Nunca foi isso. Então, a irreverência, a falta de preparação, foi uma afronta para Deus. E ele tanto é que ele queimou aquelas 2 pessoas na mesma hora para poder dar exemplo de que ele não aprovou aquilo. O outro item que fala aqui, nós já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, faltam 4. E a gente já vai terminar, faltam 4. Então, olha só. Eu gostaria que alguém pegasse aí, por favor. Dani, pega para a gente aí. Números 11, de 1 a 3. A Shell, por favor, pega números 11, de 4 a 10. E, Cleiton, pega aí para a gente, por favor, números 12. A gente não vai ler inteiro, mas pega aí, já deixa preparado números 12, tá? Então,
Números 11, de 1 a 3. O que está escrito lá? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Exatamente. Então, olha só, mas vocês deixa eu pegar aqui perdi números aqui, peraí. Números 11. Eu estava lá em Levítico. Números 11 fala sobre as murmurações do povo. Algumas pessoas vão dizer, tá, mas por que ele estava reclamando aqui, né? Teberá, falando sobre incêndio, de 1 a 3, né? Olha assim, o povo se queixou aos ouvidos, ouvindo a sua ira, se acendeu quando o povo aclamou a Moisés, ele orou pelo que chamou aquele lugar tal, e o populacho que estava no meio deles. Lê para mim, eu vou explicar. Isso aqui foi porque eles estavam reclamando com Moisés, e Deus falou assim, ó, vamos dar uma calma aí. O pessoal continuou reclamando com Moisés, eles foram lá e queimou o pessoal que estava de fora. Por que Deus queimou o pessoal que estava de fora? Porque quem ficava ao redor do acampamento eram os egípcios que tinham saído com eles. Só para vocês terem uma ideia do nível de murmuração desse pessoal, dá uma lida aí no 4 a 10, números 11, 4 a 10. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Olha só, o povo estava reclamando, por quê? Porque eles não tinham um perro para poder fazer a comida. Cadê meu alho poró? Cadê a minha cebola? Cadê o tempero? Cara, eu só como esse maná todo dia, não aguento mais comer isso todo santo dia. Deus está providenciando sempre a mesma coisa para gente. Eu não aguento mais. Eu quero fazer um bife acebolado, né, gratinado no alho, e eu fico comendo só esse maná miserável todo santo dia. Então, veio que um povo estranho, quem que era o povo estranho? São aqueles egípcios que saíram com eles. E esse pessoal estava reclamando. Falaram assim, pô, a gente saiu para isso? Se eu soubesse, tinha ficado lá. Se eu soubesse, tinha ficado lá. Vamos pegar agora números 12, hein? Números 12, fala a sedição de Miriam e Arão. Lê para mim, por gentileza, aí, 12, por enquanto, do 12 até o 5, por favor. Números, capítulo 12. Do 1 ao 5, isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, seria isso, né? Que é etíope. Ok. Com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam,
Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Muito bem. Olha só, gente, é só um suspense aqui, tá? Depois você vai entender aqui. Então, eles estavam reclamando, por quê? Porque a mulher de Moisés, ela era etíope. Lógico, quando Moisés fugiu lá do Egito e se casou lá com um Jetro, que estava no poço, né? Aí ele salvou as filhas dele, do pessoal que estava querendo, né, estragar a vida delas lá, e convidou, e depois ele casou com Zípora e tudo mais. Pô, ela era etíope. E o povo estava reclamando, porque, tipo assim, mas ele nem é casado com ele nem é do sangue judeu mesmo direito, aí, ó, casado com uma etíope, e só ele é bom. Nós também somos profetas, a gente também recebe de vez em quando o que Deus fala pra gente. Deus também nos escolheu, mas só ele, porque às vezes o pessoal fica tirando sarro da cara dele, fica pisando em cima dele, né? Com todo respeito, e por favor, entenda o que eu vou falar. Esse molenga desse Moisés aí, parece que a gente fala, ele fica com essa cara de tonto. Não, a gente tem que ter alguém de um sangue judeu, que não sei o quê, com mulher judaica, com ventre judaico, que vai. E aí Deus chamou os três, falou: ô, senhores, vem cá. E aí Deus se colocou na nuvem e falou assim: agora vem cá, só Arão e Miriam, deixa eu tirar um papinho com vocês, agora vem cá, entra aqui. Estão curiosos? Então vamos lá. Lê aí para mim do verso 6 até o verso 10. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Muito bem. Deus não gostou muito, não, desse conluio, desse complô que eles fizeram. E Deus chamou eles na chincha, chamou no canto mesmo. Literalmente, Deus chamou os dois no canto e falou: deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem é profeta porque eu escolho. Você não tem que achar que eu também sou profeta, eu também sou profeta. Você por você não é nada, Vili. E eu nem chamei Moisés como profeta, porque o profeta eu ainda falo em sonho, em visão. Com ele, não. Com ele eu falo ali, ó. Ele conversa comigo, ele fala, eu respondo, ele fala. Vocês estão achando que vocês são quem? Vocês acham que quem que escolheu Moisés? Fui eu. Então, Deus ficou mais uma vez irado ali e fez com que Arão e Miriam, no caso Miriam, ficasse leprosa, porque foi ela quem provocou, e Arão, mais uma vez, né, foi mais um gado ali, assim como foi para o povo daquela vez, mais uma vez Arão foi levado também a participar do conluio ali, e Deus sabia disso, porque eles estavam com inveja de Moisés. Primeiro reclamaram da mulher, depois falaram que eles também eram profetas, tudo mimimi, murmuração. E Deus foi lá e deixou ela leprosa, e depois de um tempo, vocês podem ler, depois de um tempo Deus abençoou e tirou isso dela, e o povo ficou parado enquanto ela estava leprosa. E para a gente terminar, olha só, nós falamos de 9, e os últimos estão em Números 14. Números 14, tá? Eu vou ler só de 1 a 10, mas eu vou ler só alguns versículos aqui, porque diz aqui, ó:
Então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. Antes tivéssemos morridos na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque você nos traz, ó, o Senhor, a esta terra para cairmos à espada e as nossas mulheres e crianças sejam por elas presas? Não nos seria melhor simplesmente voltarmos para o Egito? E aí chegamos justamente o quê? Ao verso 22, onde que a gente começou a nossa conversa. Onde Deus falou, quer saber? Eles me tentaram 10 vezes, cansei. Chega. Por que eu fiz questão da gente passar isso aqui? Para vocês verem que, na verdade, Deus foi muito paciente com o povo. Num primeiro momento, você lê e fala assim, nossa, mas que Deus, né? Mal. Poxa, ficou contando quantas vezes o povo ficou reclamando, ficou pecando. Parece aquelas crianças, olha, uma vez você me bateu, 2 vezes você me bateu, 3 vezes me bateu, a quarta, né? Parece aquela coisa, assim. Mas não, a gente vê aqui que, na verdade, Deus foi muito paciente. Só que ele falou assim, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Já era para eu ter destruído vocês 10 vezes para trás, já. Chega. A incredulidade, e principalmente em todos os momentos, foi a murmuração. E murmurar é o contrário de crer. E para a gente poder terminar aqui o nosso estudo de hoje, para a gente entender o quanto reclamar, não, porque antes era melhor, não, porque se fosse assim teria sido melhor, não, isso é o contrário de crer na providência divina. Você está aqui hoje, glória a Deus. Você está nessa casa, glória a Deus. Você está com essa comida, glória a Deus. Pare de murmurar, falar que antes era melhor, de que talvez se você fizesse tal coisa ia ser melhor, de que se fosse assado ia ser melhor. Isso é murmuração. E para a gente terminar, tem 3 versos aqui que eu gostaria que nós lêssemos. Dani, você pode ler para mim Números 11, 6. Cleiton, você pode ler para mim Filipenses 2, 14 a 15. E Shell, você pode ler, por favor, 1 Coríntios 10, 10. Então, Números 11, 6, Filipenses 2, 14 a 15 e 1 Coríntios 10, 10, para a gente poder terminar aqui. Números 11, 6. Isso. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Ali nós demonstramos o quê? Ingratidão. Murmurar demonstra ingratidão. Quando eu murmuro, eu estou sendo ingrato por aquilo que Deus providenciou. Meus amigos, hoje nós sabemos melhor, né? Porque Jesus veio e contou isso para a gente. Mas o maná significava justamente o pão que vem do céu. Significava Jesus. Era a providência divina que era dada por meio de Jesus para salvar a eles do deserto. E eles estavam reclamando daquilo. Murmurar mostra ingratidão. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muito bem. Você quer brilhar? Você quer ser diferente? Para de reclamar e de causar picuinha falando mal das pessoas. Isso é um sinal de insubmissão. Isso é um sinal de mundanismo. Murmuração é sinal de mundanismo. Como a própria Bíblia diz, você quer ser contado como as estrelas, ou seja, a estrela está em cima, não está embaixo, não está no mundão. Você quer ser contado como as estrelas? Para de reclamar, para de murmurar, para de fazer picuinha, para de ficar fazendo, não, porque o outro, porque a outra, igual a, né? Se estivéssemos lá no tempo de Moisés, Deus tinha chamado a gente no canto e tinha dado lepra pra gente, igual ele fez com Miriam. Igualzinho.
Mas a gente vai na igreja e fica reclamando da fulana, fica reclamando do fulano, o pastor, a pastora, não sei o quem, o irmão, e não sei o que, igualzinho. Murmuração mostra insubmissão, mostra mundanismo. E o terceiro aqui, por favor, 1 Coríntios 10:10, pra gente terminar. Tchau. Acho que ela não tá lá. Então deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui então. 1 Coríntios 10:10 diz o seguinte: e não murmureis. Eu vou ler o 9, tá? Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram junto ao anjo destruidor. Ou seja, presta atenção, murmurar traz destruição. Traz destruição do lar, traz destruição da casa, traz destruição da família, traz destruição espiritual e traz destruição da vida eterna. Murmurar é o oposto de crer. E Jesus disse, né? Quem crê em mim será salvo. Ok? Essa é o que eu tinha aqui anotado na parte de trás aqui da minha Bíblia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês quiserem, eu vou mandar uma fotinha aqui desses pontos, desses 10 murmurações, desses 10 pontos de murmuração, onde Deus falou, já deu, chega, cansei. E para vocês quiserem depois estudar, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem, vamos fazer oração então para a gente terminar? Oremos. Maravilhoso, santo é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai eterno, Deus querido, supremo, eu quero humildemente, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que os cometemos. E aqueles que por acaso nós não lembremos, por favor, Pai, nos traga à mente para que nós possamos pedir perdão consciente. Senhor Deus, nós estamos entrando no teu sábado, Pai. E nós temos aqui algumas famílias que estão na nossa presença agora estudando. Senhor Deus, por favor, que o teu Santo Espírito esteja no lar de cada um. Que eles recebam a bênção, que eles recebam a provisão, que eles recebam o amor, que eles recebam um abraço, que eles recebam a paz que só vem de Cristo. Que nós possamos cada vez mais ter os frutos do Espírito trabalhados em nossa mente, em nosso coração. Que nós não murmuremos, Pai, o que o Senhor fez, o que o Senhor deixou de fazer, o lugar que estamos, o que temos para comer hoje. Que possamos ser gratos porque o Senhor sabe o que é melhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Ti, Pai. Nos salve desta murmuração e da Tua ira. Pai eterno, obrigado pelo sábado. Obrigado pela semana que foi cansativa. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelo Teu Filho. Eu peço uma bênção especial a esse grupo e por todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Agradecemos e pedimos sempre em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, um prazer inenarrável. Bom, Um grande abraço aí. Bom sábado para galera. vocês. Bom sábado para vocês. Pessoal, bom sábado. Tchau, tchau. Boa noite, feliz sábado para vocês também. Tchau, tchau. Boa noite, bom sábado. Tchau, boa noite.